Se esta chuvinha numa tarde de domingo não for um sinal divino para Play, eu não sei mais o que poderia ser. Dengojo, neneco dengojo. Oi, gente! Aparecendo aqui para dar um oi neste vlog e começar a conversar com vocês sobre o que tá lendo, sobre o que eu estou tentando fazer, um vlog de leitura. E hoje é terça-feira, dia 27, já são 8h40 da noite. Eu tomei banho, jantei meu creme de abóbora com frango, tô aqui no meu chá e simplesmente a danação do ser humano que tá atrás de doce me aparece com uma caixinha cheia de cookies e beijinho. Tá pra vocês, mas olha que amor. E sim, isso aqui é 100% obra do senhor Anderson Júnior, que tava louco atrás de um doce. E além de ele comer, furar a dieta, ele leva a gente junto, né? Vou abrir aqui pra gente ver. Ele vem bem quentinho. Inclusive, a recomendação, se você for comer depois, é que você esquente ele, ó. Isso aqui já me dá cara de oleosidade, viu? Isso aqui vai tudo pra minha barriga. Vou dar só uma mordidinha pra já experimentar. Confesso que eu não tenho o costume de comer cookies assim. Eu prefiro brownie ou bolinho quando eu vou comer, porque eu não gosto muito doce. Prefiro meio amargo assim, porque pra mim é melhor. Detalhe que Júnior me aparece com essas coisas pra comer e eu tava ruim esses dias do estômago, sentindo muita dor, passando mal, e ele me aparece com besteira, né? Mas vamos ao foco deste vídeo, que é falar sobre leituras. E eu tô lendo O Que o Rio Sabe. Minha gente, simplesmente as últimas semanas foram o puro caos por aqui, principalmente de trabalho. Eu não tive tempo pra nada na minha vida, eu só existi na skin trabalhadora. Não gravei, mal produzi conteúdo aqui, não produzi conteúdo lá no Instagram, mal apareci, na verdade. E ainda por cima, esse final de semana que eu tinha programado pra fazer várias coisas, gravar vídeo, editar os vídeos aqui pro canal, simplesmente adoeci. Tive crise de sinusite, machuquei minha coluna tentando ajudar o pessoal aqui do prédio, porque um dos apartamentos do 18º andar estourou a água e saiu inundando tudo. Aí eu fui ajudar, tipo, puxando a água, machuquei minha coluna. Aí eu acho que eu comi alguma coisa ruim na sexta-feira, que fez com que eu ficasse com dor no estômago. Aí eu fiquei o sábado, domingo e a segunda-feira muito mal. Ontem eu tava, assim, simplesmente morta, arriada. Eu cheguei do trabalho um pouco mais cedo, tomei um remédio, tomei banho e fui dormir porque eu não tava sustentando. E assim, isso é apenas 1%
90% do que aconteceu nos últimos dias por aqui. Sinto muito, não compreendo. A Siri enlouquecendo. Um resumo do que aconteceu por aqui e que fez com que eu não lesse praticamente nada. Tanto que eu não lembro quando foi a última vez que eu comecei a gravar este vídeo aqui, que eu queria, tipo, gravar em uns 3 dias pra ser um vloguinho de leitura pra sair no perfil, que eu não faço a mínima ideia de quando vai lá. Mas eu estava esperando chegar pelo menos na página 100 de O Que o Rio Sabe pra vir conversar com vocês. E aí hoje de manhã eu consegui ler 10 páginas e estou na página 109, no capítulo 9 do livro. Vamos lá que eu vou tentar contextualizar aqui pra vocês sobre o que é o livro e o que eu absorvi da história nessas 100 primeiras páginas. Aqui a gente vai acompanhar a Inês Oliveira. Ela é uma garota lá do século XIX, mora em Buenos Aires, mas o sonho da vida dela é conhecer o Egito. Os pais dela passam metade do ano no Egito, explorando, escavando. A gente no começo não entende muito bem o que eles fazem lá. E a Inês, ela ficou para ser educada, né? Porque aqui a gente tá falando de época, principalmente nos romances de época a gente vê que o foco das meninas, das mulheres, é serem bem educadas, para que elas façam bons casamentos. Então aqui a Inês, ela vive em Buenos Aires com a tia e as primas, enquanto os pais dela estão no Egito com um tio delas, vivendo aí altas aventuras, e sempre que eles voltam no meio do ano, eles contam como o que eles fizeram, como é a vida deles lá, as experiências que eles estão vivendo, e a Inês, ela fica com essa vontade e esse desejo de conhecer também um pouquinho do que os pais dela vivenciam. Só que a gente, logo no prólogo, a gente vai ver que algo vai acontecer com os pais dela, que vai mudar o rumo da história, e a Inês, ela vai se meter nesse meio de mundo e vai pro Egito sozinha. Nessa primeira parte, a gente acompanhou ela nesses primeiros dias, indo para o Egito, chegando lá, dando de cara com um tio que ela não via há mais de 10 anos. Esse tio falou assim: querida, não quero você aqui. O que é que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para moças bem educadas. Volte para onde você estava, porque aqui não lhe pertence. Só que a Inês, ela tem essa vontade e ela quer descobrir o que aconteceu com os pais dela. Tanto dela vivenciar tudo aquilo que ela passou a vida inteira escutando o que os pais delas faziam, ela também quer ver isso por conta própria, com os próprios olhos, e descobrir o mundo que o Egito pode oferecer. Aqui a gente vai ter uma peculiaridade, porque alguns objetos, eles possuem resquícios de magia. Aqui nessa época que a gente tá passando o livro, que é em 1884, a magia, ela não existe mais, como era antigamente, bem forte, mas alguns objetos, eles carregam um pouco de magia, que foram contaminados com magia de forma assim muito aleatória. Então pode ser uma sandália, um brinco, algum prendedor de cabelo, qualquer utensílio assim, mesmo que pequeno, um objeto, ele carrega um pouco dessa magia. Então, a Inês, ela tem também uma peculiaridade, porque ela sente esses objetos mágicos, sente uma energia passando por ela, e aí é nesse contexto que a gente tá. A Inês, ela tá lá no Egito. Ela acabou caindo de paraquedas lá. No capítulo que eu tô, o tio dela tá só esperando o horário do trem pra mandar ela ir embora de volta pra Buenos Aires, porque ele fala que lá não é o lugar dela. Mas ela bate no pé e fala que vai ficar lá porque ela tem um objetivo dela em mente, que é descobrir tanto o que aconteceu com os pais, como também vivenciar um pouquinho do que o Egito pode passar pra ela. Aqui a gente também vai conhecer o White, não sei como fala o nome dele, que é o rapaz ali que auxilia o tio da Inês nas escavações e nas buscas que eles fazem por objetos antigos, por objetos perdidos, que provavelmente pertenceram a grandes nomes do Egito. Tanto que no começo do livro a gente também vai ver que ele tem uma contextualização. Primeiro que a edição desse livro, ele é muito bonito, muito bonito. Aqui tem um mapa do Egito com várias descrições e também tem a linha do tempo aproximada do Egito antes de Cristo até chegar nos dias mais atuais. Nessa época em que o livro está se passando, que é 1884, é após o bombardeio de Alexandria e a destruição das fortalezas por parte da frota inglesa. Então a gente vai ver um pouquinho disso acontecendo aqui, que os próprios moradores do Egito estão tendo que lidar com esses ingleses. E assim, minha gente, tô falando muito por cima, porque eu só li 100 páginas, então aconteceu bem pouca coisa no livro. Eu ainda estou me ambientando e me contextualizando. Acho que daqui pra frente vai começar, de fato, a acontecer mais aventura, da própria Inês descobrir mais coisas. E aí eu vou
poder também, né, contar melhor pra vocês sobre o que é esse livro. Eu tô achando interessante. As meninas lá no clube comentaram também bastante sobre a leitura. Algumas já terminaram e elas disseram que depois, acho que da página 200, fica impossível largar o livro e que o epílogo do livro é de Caio Queixo e que elas estavam simplesmente sem acreditar no que tinha acontecido e estavam ensandecidas pra pegar a continuação. Então eu tô muito curiosa para o que a gente vai descobrir aqui e vou levar vocês nessa experiência de leitura. O livro ele tem 446 páginas e eu estou na página 109. E é isso. Vou ler um pouquinho agora à noite, aproveitar meu cookie, meu chazinho, vou ler um pouco e eu pretendo finalizar essa leitura até sábado, domingo, porque de fato a gente vai ter debate, né? E o clube é meu, então eu preciso fazer as vezes de mediadora nesse debate. E vamos lá me acompanhar neste vloguinho de leitura. Uma coisa sobre o livro que eu esqueci de comentar. Assim que eu comecei a ler, eu achei ele muito com a vibe Jack e o Estripador. Não sei se vocês já leram os livros dessa série, que se chama Rastro de Sangue, mas a vibe me passou por causa da protagonista, que se chama Audrey Rose. Ela vai começar a trabalhar com o tio, e o tio dela investiga, faz autópsias, e ela começa também a participar desse mundo, e a série toda ela desvendando grandes mistérios e assassinatos da história de modo geral. Então, o primeiro volume do livro acompanha o Jack e o Estripador, depois tem Drácula, tem o Grande Houdini e tem Holmes o Maligno. Esses são os 4 volumes da série. E me passou muito uma vibe Audrey Rose no começo desse livro, porque a Inês, ela é uma mocinha de época, ela vai pro Egito e encontra o tio, e o tio tem um ajudante, que é a mesma estrutura dos livros da série Rastro de Sangue. Então, assim que eu comecei, já me passou essa vibe, e eu amei, porque eu amo essa série. Rastro de Sangue, assim, é uma das minhas favoritas. E eu tô gostando. Em breve trago mais atualizações aqui. Oi, gente, vindo atualizar o vlog. E eu sigo achando que não vai dar tempo de eu ler tudo até a hora do debate. Amanhã a gente vai fazer o debate da leitura do mês. Hoje é dia 31 de maio já. E eu ainda não consegui finalizar esse livro. Por quê? Meu Deus, eu tô absolutamente sem tempo, assim, pra me dedicar à leitura. Hoje de manhã eu tirei um tempinho e falei, não, eu preciso ler, né? Que amanhã a gente vai ter debate. E eu simplesmente tô ansiosa pra chegar no final do livro, porque eu sei que no epílogo tem uma reviravolta. Então, assim, como não ficar ansiosa pra ler esse livro? Neste momento que estamos conversando, eu estou no capítulo 16, na página 189, e o livro tem mais de 400 páginas. Eu não sei se vai dar tempo de ler até amanhã, no final do dia, que é a hora que a gente vai debater. Nessa parte que eu estou, aqui, a Inês, eu tô achando que talvez tenha um pouco de spoiler, mas eu vou comentar assim mesmo. Nessa parte que eu tô, começaram as aventuras, de fato, assim, com a Inês. Ela conseguiu se infiltrar no barco do tio dela e tá partindo pelo Rio Nilo até as pirâmides e o que eles estão descobrindo. Pelo que eu entendi, eles estão atrás do túmulo da última faraó, que é Cleópatra. Ninguém mais, ninguém menos que Cleópatra. E aqui na história, alguns artefatos mágicos, como eu tinha comentado, eles contêm resquícios de magia. E a Inês consegue se conectar com alguns deles. Tanto que ela recebe, quando ela ainda tá em Buenos Aires, ela recebe um anel do pai dela que contém resquícios de magia. E ela sente arrepios, ela sente gosto de rosa na boca. Ela se conecta, ela começa a ter algumas visões da pessoa que pertenceu, a quem pertenceu esses objetos. E tem uma parte quando ela ainda, antes dela embarcar, que ela vai comprar umas bugigangas assim no comércio, e ela encontra uma caixinha que de primeira assim ela já sente que tem alguma coisa ali, e ela se sente conectada. Quando ela pega na caixa, só de tocar no objeto, ela já é transportada para uma memória da pessoa a quem pertenceu. E aí a gente vai começar a ter umas aventuras no barco. O It, o mocinho lá, o It, começa também a ajudar ela, mas eu tô desconfiada dele, eu tô com o pé atrás. O tio dela é bem escrotinho em algumas partes. Hoje eu não sei se eu vou conseguir ler mais, porque agora eu vou gravar um vídeo, depois eu vou no shopping e depois a gente vai assistir filme. A gente vai assistir Missão Impossível, que tem apenas 3 horas de duração. Então eu vou chegar lá em casa, lá pras 10 horas da noite. E eu não sei se eu vou conseguir ler. Talvez eu me esforce um pouquinho pra ler, ou eu durma e tento ler um pouco mais amanhã. Mas assim, eu tô correndo contra o tempo. E não que o livro seja ruim, sabe? Sempre que eu pego, eu leio muito de boas. Mas é realmente por falta de tempo que esse mês de maio, ele foi 100% caótico pra mim. Tanto que eu só li um livro, que foi...
meu Deus, eu esqueci o nome agora. Que foi Loucos por Livros. E li algumas páginas daquele livro de poesia, que eu não sei se eu comentei nesse vídeo ou em outro. Mas foram as minhas únicas leituras de maio. E esse daqui que eu tô tentando ler, que vai ficar como minha leitura de junho, né? Porque eu não vou conseguir finalizar ele hoje. Mas é isso. Estamos nas partes da aventura. A Inês tá começando a embarcar. Ela que achou um gancho pra trabalhar na tripulação e fazer parte da equipe do tio, que ela é muito boa em desenhos, né? Então ela vai começar a desenhar, catalogar as coisas que eles vão descobrir nessa aventura. E aí estamos indo. Ainda eu sinto que tem muita coisa pra acontecer. E eu acho que essa segunda parte do livro vai ter muita coisa. Muita coisa mesmo. E que eu vou conseguir conversar e contar melhor pra vocês. Mas sem dar tanto spoiler, né? Porque é uma fantasia, é bom a gente descobrindo aos poucos. A ambientação muito boa, a gente fica imaginando as coisas de como seria. Eu abri logo o Pinterest e fui procurar várias cenas do livro, várias fanarts, pra saber um pouquinho como foi essa imaginação que a autora pensou pra criar esse cenário aqui no livro. São João, pô, São João. É um peido. A viagem, pô. Eu não sei também. É porque... Não fala, não fala. Eu tô com 5 pés atrás. Eu tô tão desconfiada. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, onde nós tivemos um encontro para fazer o debate final do livro que eu estou lendo. E olhem só, não finalizei a leitura. A gente fez uma espécie de debate sem spoiler. Algumas meninas mandaram já no grupo que elas tinham achado com um spoilerzinho, mas eu ainda não terminei. Tô na página 346. Faltam exatamente 100 páginas pra finalizar a leitura. Eu li um pouquinho hoje. Acho que eu vou ler mais um pouco antes de dormir. Porém, hoje iniciaram as minhas aulas de escola. A gente tá no intervalo ali. Eu tô tendo que prestar atenção, né? Aí vai me ocupar muitas horas da minha noite. As aulas são das 6h30 até as 10 horas da noite. Então, assim, o horário que eu teria pra descansar e ler, eu vou ter que estar assistindo as aulas de escola. Mas deixa eu contar a vocês o que é que eu tô achando do livro até agora. Eu até comentei com as meninas que eu tava achando o romance muito, assim, instantâneo, sabe? Foi um insta-love muito rápido, apesar de que a gente tem pouco romance nesse livro. Foi algo até que as meninas estavam comentando que esperava mais, mas eu achei as cenas em que eles começam a se conectar e tudo mais muito rápido. 2 capítulos, a menina tava assim, ai, ele é meu amigo. Amada, tudo bom, vamos com calma. Na parte que eles estão lá, eu não sei se eu comentei, mas eles vão pra uma espécie de ilha lá no Egito. Não sei se eu tô falando tá certo. Eles vão pra uma espécie de ilha lá no Egito e começam a escavar e fazer explorações. A missão da Inês vai ser desenhar e catalogar tudo que ela tá vendo ali pra manter esse registro das coisas que estão acontecendo, das descobertas deles. Aí nessas partes, sempre quem acompanha ela normalmente é o It. E aí eles começam a ter mais conexão, conversar, não sei o que. Mas eu senti que o começo tinha sido muito rápido, muito instantâneo. E eu não consegui me conectar com esse envolvimento deles. Todos os personagens aqui, você fica desconfiado. E aí, pessoal, estamos de volta? Voltaram? Você fica desconfiado de todos os personagens que aparecem aqui. Todos eles têm alguma coisa, algum pé atrás. E aí, ontem, eu acho que eu não tava nem na página 300 ainda, 200 e pouco. Aparece uma personagem e a protagonista, a Inês, ela fica 100% burra, broca, entendeu? Todas as decisões que ela toma a partir daquele momento são decisões assim, brocas. Eu até entendo a decisão dela porque ela foi muito pela emoção do que ela tava sentindo. E eu não sei se eu faria diferente se eu estivesse no lugar dela. Mas desde que
a personagem aparece, você fica assim, isso aqui tá errado, isso vai dar merda. Menina, presta atenção nas coisas que tá acontecendo. Mas não. Aí ela fica broca e as coisas vão se desenrolando. Faltam 100 páginas pra acabar. E meio que a merda já foi jogada no ventilador das descobertas aqui e tudo mais. Mas eu sei que tem um plot twist na última folha do epílogo. Então eu estou esperando. Acho que amanhã eu finalizo esse livro. Eu acho que eu já não vou conseguir ler. Mas é isso. Agora deixa eu voltar pra minha aula. Vocês vão ter que me perdoar por aparecer aqui de touca. Mas eu terminei o livro e eu tô desacreditada. O que foi que acabou de acontecer aqui? Primeiro que teve uma morte 100% desnecessária. O personagem que morreu de graça. De graça. Tipo assim, de graça. E eu tô desacreditada. Meu Deus, eu preciso de respostas. Eu preciso de respostas. E se o segundo livro dessa duologia for ruim, olha, eu não sei nem o que eu vou fazer. Minha gente, meu Deus do céu. E agora? Eu tenho que dormir, que amanhã eu vou trabalhar. São 11h28. Eu não consegui parar de ler até finalizar. Meu Deus. Eu tô desacreditada, galera. Amanhã eu volto com a cabeça no lugar. Que assim. E uma coisa, viu? Comprei o segundo livro, tá pra chegar amanhã. Quero ver o tempo que eu vou ter pra ler e descobrir as coisas, pelo amor de Deus. Oi, gente, vim falar minha opinião final sobre o que o Rio sabe e finalizar esse vloguinho. Como vocês viram aí, ontem à noite eu finalizei o livro e foi puro surto. A última folha, assim, do epílogo tem uma frase que deixa você muito curioso pra continuar o livro. E absolutamente estarei continuando, pois já estou com a continuação em mãos. Chegou hoje, o lançamento, lançou ontem o livro, eu já tinha comprado na pré-venda, porque eu tinha ficado com muita vontade de continuar, então já está aqui. E vamos falar a minha opinião final sobre esse livro. No final, eu acabei dando 4 estrelas, porque algumas coisas não me pegaram tanto. Como eu vinha comentando ao longo do vídeo, o casal, ele é interessante, mas eu não senti tanto essa química absurda que acontece entre eles. Ao meu ver, eu acho que quando eles estão nas escavações, que eles têm muito contato, que a Inês, né, tá lá fazendo os desenhos do que ela encontra, eles começam a ter conversas e se aproximar e vão se conhecendo. Então eu acho que se nesse momento, quando eles estão se conhecendo mais, se a parte do romance tivesse desenvolvida aos pouquinhos durante esses momentos, eu teria aceitado melhor esse casal, porque assim, nos primeiros capítulos, quando eles se encontram, eles já ficam com esse sentimento de, nossa, ele já é meu amigo, acho que eu posso confiar nele de uma forma muito rápida. A protagonista, se eu não me engano, ela só tem 18 anos, mas mesmo assim, eu achei ela muito inocente em alguns momentos. Tem uma coisa que acontece, uma personagem aqui que aparece que assim que ela bota o pé, eu já fiquei com 5 pés atrás e falei assim, essa mulher está mentindo, tem coisa aí por trás, ela não é quem diz ser, e acabou sendo verdade, o que é um pouco óbvio também. E no geral, eu gostei muito. O que mais me pegou do livro todo foi a ambientação. Essa parte de Egito antigo, das descobertas, dos artefatos mágicos, as tumbas, a história dos faraós, principalmente da Cleópatra, me deixou muito imersa na leitura e eu adorei. Assim, eu já tava perguntando às meninas vídeos e filmes que tivessem mais essa pegada, porque eu fiquei muito envolvida nessa história e acho que é um dos pontos altos dessa fantasia, porque na verdade até a autora coloca aqui nos agradecimentos. Aqui tem nota da autora, ela fala que na verdade é uma fantasia histórica. Então tem muito isso realmente, né? Ela disse que
ancorou essa história com o maior número possível de detalhes do final do século XIX. E a gente vê muito isso da ambientação de época, que é muito presente em romances de época, né? Eu, como leio bastante, me lembrou esses detalhes. E toda a parte do Egito Antigo foi, assim, um dos pontos altos da história. Eu tô muito curiosa para ler a continuação, mas eu tô com o pé atrás. E eu acho que o que ela colocou no prólogo, a gente fica muito animado para continuar, mas eu tenho absoluta certeza que foi só um artifício, que isso vai ser pouco desenvolvido. E acho que isso vai ser pouco desenvolvido ao longo do segundo livro. Eu acho que isso não vai ter tanto foco assim, mas eu tô animada mesmo assim pra ler. Estou indo com baixas expectativas pra eu não quebrar a cara, mas animada por essa leitura. De fato, assim, foi uma das fantasias mais diferentes que eu li esse ano. Eu gostei bastante. Dei 4 estrelas. Tem esses furos na história, mas não é algo que você vai ler e vai dizer, nossa, estragou a leitura pra mim. E é isso. Agora eu irei continuar com a minha aula da autoescola, que parou o intervalo. E eu não sei se eu começo a leitura do segundo hoje. Acho que não. Só, não sei, na verdade, quando eu vou começar, mas pretendo ler ainda essa semana. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar sobre uma fantasia que tem como pano de fundo aí o Egito, a mitologia egípcia, o Rio Nilo, toda essa parte histórica muito forte que a gente aprende no período da escola e que, querendo ou não, a gente cresce tendo um entendimento assim geral sobre o que foi, o que foram os povos egípcios e essa cultura tão forte e tão marcante para o mundo como um todo. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar desse livro, o que é que você acha, se você ficou interessada para ler, se você já leu essa história. Eu vou adorar saber, vou adorar a nossa troca nos comentários e eu espero vocês aqui no próximo vloguinho de leitura. Me conta se você gostou desse formato de vídeo, por favor, tá? Eu vou esperar vocês no comentário. Curta esse vídeo, compartilha com um amigo e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Um beijão e até a próxima!